Para que possamos dar início ao cerimonial, pedimos a gentileza de deixarem seus aparelhos eletrônicos no modo silencioso. Agradecemos aos patrocinadores, Cicobi Sejascred, Ravena Jeep e Top Sun, apoiadoras deste evento. O encontro empresarial é reconhecido como o principal evento do empresariado de Jaraguá do Sul há muitos anos, sempre trazendo temas inovadores, voltados à realidade empresarial, além de gerar oportunidades de relacionamento entre os participantes e fortalecendo o associativismo. Nesta edição, trazemos o tema Como construir confiança na economia brasileira em 2022. Convidamos a senhorita Ana Clara Franzner Chiodini, presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, ACIGES, para recepcionar os nossos convidados e para fazer a condução dos trabalhos. Convidamos o senhor Marcelo Rebelo Lopes, economista-chefe do Banco do Brasil, com 13 anos de experiência no mercado financeiro e pesquisa macroeconômica na BBDTVM, distribuidora de títulos e valores mobiliários do Banco do Brasil. Convidamos também para vir ao palco a senhorita economista de economia nos veículos da MSC de Comunicação, escreve para o portal MSC Total e revista DC, e também participa como comentarista da CBN Floripa. É também autora do livro A Visão da Indústria. Lembrando que as perguntas devem ser enviadas ao número de WhatsApp 98835-1316, que também está na tela. Passo a palavra à presidente Ana. Boa noite a todos. Bem-vindos, então, ao nosso primeiro encontro empresarial, agora do ano de 2022, e também da nossa gestão, que está aqui na frente da casa faz um mês, então, recém-completados ontem. Agradecer a presença de todos aqui hoje. É um evento que é um encontro que a gente vem articulando com o Marcelo, com a Estela, desde o início do ano, então, é um prazer receber vocês aqui. Obrigada por terem aceitado o convite. E a gente vai falar bastante hoje sobre essa perspectiva positiva para a economia 2022. Então, com o Marcelo trazendo uma visão mais macro, Brasil, nacional, e a Estela fazendo um paralelo regional, então, da nossa realidade de Santa Catarina. Acho que vai ser um encontro bem proveitoso. Então, Marcelo, vou te convidar para fazer a tua explanação primeiro. Fique à vontade. Obrigado, Ana. Boa noite, Estela. Boa noite a todos. É um prazer. Eu vou me permitir ficar quieto, vocês se incomodam, né? Bom, gente, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Associação Comercial, dos nossos colegas do Banco do Brasil, aqui representados pela empresa de Jaraguá do Sul, pelo Evandro, pelo Gilson. Meu grande objetivo aqui hoje, pessoal, é passar um pouco da visão do Banco do Brasil em relação ao ano de 2022. A gente, lá, voltando alguns meses atrás, lá no final de 2021, a gente dizia para nossos clientes, nossos administradores, que o ano que estava entrando, né, seria um ano de muitos desafios. Esses desafios, eles são desafios de ordem não econômica, afinal a gente ainda tinha que lidar com a pandemia, né, colocar um ponto final definitivo na pandemia. A gente tinha diante da gente, ainda temos na verdade, um ano eleitoral, que a gente sabe que naturalmente traz uma série de incertezas, traz muita volatilidade para o preço de ativos, mas também tínhamos desafios econômicos, né, como por exemplo, dar continuidade à recuperação da economia pós-pandemia. Era um ano, portanto, que se avizinhava como bastante desafiador. Mas eu diria a vocês que os eventos recentes, eles tornaram algo que já era bastante difícil, ainda mais desafiador, né? Afinal, a gente teve recentemente a eclosão do conflito militar entre Rússia e Ucrânia. E aí, a
apresentação de hoje, ela vai focar basicamente nas perspectivas econômicas derivadas do conflito entre Rússia e Ucrânia. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as perspectivas internacionais, só para a gente fazer um pano de fundo, e aí depois entro com um pouco mais de detalhes sobre as perspectivas para a economia brasileira. Né? Bom, a gente está, sem dúvida nenhuma, diante de um choque de natureza inflacionária, né? Ou seja, é um choque que gera uma pressão importante de preços. Mas não apenas isso, né, pessoal? E aí, quando a gente lida com cenários econômicos, a gente precisa responder algumas perguntas que eu tenho certeza que está na mente de vocês, né? Afinal, quando é que esse conflito vai acabar? Eu acho que tem duas perguntas que estão na cabeça de vocês. A primeira é para onde vai o câmbio, né? Isso aí, sem dúvida alguma, todo mundo aqui quer saber. A segunda pergunta é essa, né? Quando que o conflito vai acabar? Bom, nós não somos especialistas em geopolítica. Então, quando a gente vai desenhar cenários econômicos, a gente precisa trabalhar com algumas hipóteses, né? Então, a gente faz as hipóteses com base em análises de consultorias que nós entendemos ser muito assertivas ao lidar com esse tema. A gente tem uma consultoria política chamada Eurásia, que talvez seja a principal consultoria política global, e algumas sinalizações dadas vão na linha do que está aqui na tela para vocês, né? Quais são as hipóteses que a gente trabalha com o conflito, e aí mais à frente eu vou mostrar como que isso impacta o cenário econômico. Bom, em primeiro lugar, a gente não vai ter uma resolução definitiva do conflito no curto prazo, e aí pensem que até o final dessa primeira metade do ano a gente ainda vai conviver com notícias muito ruins vindas lá da Europa, ou seja, é aquilo que a gente entende como um impasse violento, né? Ou seja, não haverá um fim e haverá muita violência nesse período. As sanções econômicas que estão colocadas hoje, que limitam a capacidade da Rússia de fornecer bens e serviços ao redor do mundo, elas serão mais duradouras, né? Ainda que o conflito venha a se encerrar amanhã, essas sanções elas ainda permanecem, e nós não teremos uma radicalização em termos de conflito militar que envolva a OTAN. Tá? É claro que tem várias incertezas envoltas nesse cenário, mas de modo geral essas são as linhas centrais que a gente faz uso para desenhar cenários econômicos a partir da nossa visão com relação ao conflito. Tá? Bom, esse conflito ele impacta o ambiente econômico através de alguns canais de transmissão. Eu não tenho dúvidas que o principal canal de transmissão para a economia são os preços. A gente vai conviver ao longo dos próximos 2, 3, 4, 5 anos, que é o nosso horizonte de projeção lá no Banco do Brasil, com preços de commodities, de modo geral, em patamares mais elevados. Tá? É claro que no noticiário, na nossa cabeça, sempre vem à mente o preço do petróleo, né? Que eu acho que é um bom símbolo desses patamares mais elevados de preço de commodities, mas lembrem-se que a região ela não é apenas ofertante ou produtora apenas de commodities energéticas, né? Então pensem em commodities agrícolas, pensem em commodities metálicas. Então, em resumo, o primeiro driver que o conflito traz para as projeções econômicas é um período de preços mais elevados. Tá? Bom, o segundo driver que é importante a gente refletir é que um conflito militar, ele afeta a confiança, afeta o sentimento econômico, aperta as condições financeiras internacionais de um modo geral. Então, quando a gente pensa num conflito e compara com as projeções anteriores, certamente a gente vai estar lidando com um mundo onde você tem uma menor atividade econômica. Isso eu acho que é importante, sobretudo para quem pensa em comércio exterior, para quem pensa em vender produtos lá para fora. Se antes do conflito a gente tinha uma perspectiva, como por exemplo mostra o gráfico à esquerda acima, de um crescimento mundial na casa de 4% esse ano, hoje a gente já trabalha com um crescimento bem menor do que isso. Percebam na comparação entre as projeções pré e pós-conflito que a região mais afetada é a região da Europa, obviamente por conta da dependência energética e da própria proximidade geográfica com o conflito, ao passo que os Estados Unidos estão relativamente preservados nessa dinâmica de menos crescimento global com a eclosão desse evento. Né? Bom, falamos, portanto, de que o ambiente econômico pós-conflito ele precisa trabalhar com um mundo de preços mais elevados,
commodities mais caras, crescimento global menor. Percebam que esse choque, ele ocorre num momento, eu diria, desfavorável no mundo, porque é um momento onde você tem uma pressão inflacionária muito significativa. Aqui a gente vê as notícias, sente na pele, aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, essa pressão maior de preços, mas isso é uma realidade mundial, não é uma questão específica brasileira. Então o conflito ele ocorre num momento em que as pressões inflacionárias ao redor do mundo elas já são muito significativas. Essas pressões, talvez não caiba aqui nesse momento a gente entrar muito no detalhe, mas elas são fundamentalmente fruto da natureza da recuperação pós-pandemia, que é uma recuperação calcada em muitos estímulos monetários, estímulos fiscais, que jogaram os níveis de demanda para patamares bem acima do que a oferta poderia atender. Por que é relevante a gente pensar em que contexto que ocorre esse choque? Porque a gente precisa, depois de entender que conviveremos com preços mais elevados e crescimento menor, como que os bancos centrais internacionais, como que as taxas de juros internacionais vão reagir a esse conflito. Na nossa cabeça, essa reação é uma reação que vai prestar muito mais atenção ao processo inflacionário do que ao menor ritmo de crescimento global. O que eu quero dizer com isso? Os bancos centrais eles vão continuar com os seus planos de ação original, que era elevar as taxas de juros. Então, o Fed, o Banco Central Americano, é um bom parâmetro para isso. Aqui no gráfico a gente mostra a nossa perspectiva de que até o final de 2022, as taxas de juros nos Estados Unidos estarão de volta a patamares ao redor dos 3%. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, não é trivial. Se vocês se lembrarem, até 6 meses atrás, certamente isso era tema de discussão aqui na associação, antevia-se um mundo onde as taxas de juros não subiriam praticamente nunca mais, exagerando no argumento, né? Isso há 6 meses atrás, para vocês verem como que as coisas mudaram da água para o vinho, né? É claro que o conflito ele veio potencializar essa mudança, mas esse mundo pós-pandemia, essa recuperação econômica pós-pandemia, foi uma recuperação que surpreendeu a todos. E, com certeza, nós, economistas, né, Estela, precisamos fazer o nosso meia-culpa também, né? Se tem alguma coisa que a gente não conseguiu identificar a tempo, foi o processo inflacionário no mundo. Então, gente, do âmbito global, qual é o background? Quais são as informações que a gente deveria reter para a gente pensar a economia brasileira em 2022? Bom, nós viveremos um mundo de pressões inflacionárias importantes durante ainda algum tempo. Isso não é tema da nossa conversa aqui, mas eu queria lembrar vocês que hoje a China ela está fechando novamente, ou seja, esses problemas logísticos de distribuição, aparentemente, esses problemas eles serão renovados no curto prazo. A China está com um problema sério de lockdowns por conta da sua política de Covid-0 e já há um congestionamento importante de navios ao redor do porto de Xangai. Então a gente vai viver num mundo de pressões inflacionárias ainda persistentes, um crescimento que não é mais aquele que se antevia até meados do ano passado, e taxas de juros internacionais subindo para patamares que não víamos há mais de uma década, pelo menos desde 2008, 2009, que a gente não convive com taxas de juros numa dinâmica mais elevada, né? A grande pergunta que fica é, como é que a economia brasileira reage a todas essas dinâmicas, né? Que tipo de conclusão a gente pode extrair quando a gente pensa nas nossas principais variáveis econômicas, quando a gente pensa na atividade econômica no Brasil, quando a gente pensa na taxa de câmbio, nas nossas contas externas, etc. Bom, para falar de Brasil, eu vou primeiro tecer algumas considerações em relação ao real. E aí eu vou tentar ser o mais transparente possível aqui com vocês. Se tem uma variável que nos surpreendeu nesse início de ano, foi o comportamento da nossa taxa de câmbio. A taxa de câmbio encerrou o ano passado na casa de 5,60, mais ou menos. E hoje, se a gente pegar o desempenho do real, pelo menos até algumas semanas atrás,
não tenho certeza se essa ainda é uma afirmação verdadeira, mas creio que sim, o real é a melhor moeda a nível global. O desempenho do real frente às principais moedas internacionais, frente a emergentes, o real talvez seja a moeda que mais se valorizou. Bom, para a gente tentar passar aqui para vocês a perspectiva de futuro para a moeda, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que aconteceu com o real, né? O que fez com que o real, conforme o gráfico está sugerindo, tivesse, desde outubro de 2021, um desempenho de quase 20% de valorização, né? E notem, conforme aquela linha pontilhada ali está procurando mostrar, DXY, na verdade, é o comportamento do dólar, globalmente falando, tá? Notem que o real ele se valorizou num ambiente onde o dólar também ganhou valor. O dólar se valorizou desde outubro cerca de 5%, conforme está mostrando ali o gráfico. Então, primeiro vamos tentar entender, né? Na nossa cabeça tem alguns fatores que sugerem que podem ter contribuído para essa dinâmica. Em primeiro lugar, a gente está passando por um choque, como eu mostrei nos slides anteriores, de preços de commodities, né? E as commodities que mais se beneficiaram nesses primeiros 4 meses do ano são aquelas onde o Brasil é exportador líquido, né? Pensem, por exemplo, agrícolas, de modo geral, pensem em petróleo, sobretudo, né? Então, você tem aí o que nós chamamos de termos de troca. Você tem um choque positivo que gera fluxo, de modo geral, pelas vendas que a gente faz para o exterior, o que acaba beneficiando a moeda. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é que a gente viu um movimento de rotação de ativos globais, uma mudança de portfólios ao redor do mundo, sobretudo no mundo emergente. Imaginem vocês que grandes fundos de investimento, grandes investidores internacionais, que se dedicam a alocar recursos no mundo emergente. De uma hora para outra, eles se viram impossibilitados de alocar recursos na Rússia, por exemplo. Ou em emergentes muito próximos do conflito, como, por exemplo, emergentes europeus. Pensem na Hungria, pensem na Polônia, etc. Então, parte desse fluxo que era destinado ao mercado emergente, ele foi destinado ao Brasil por conta da própria exclusão desses países dos índices e uma própria rotação em direção a empresas que se favorecem no choque de commodities. O terceiro fator, que é um fator que normalmente as pessoas supervalorizam, mas que as evidências estatísticas elas não são tão robustas assim, é que a gente, de fato, tem juros muito mais altos, né? O Banco Central do Brasil está na vanguarda aí do aperto monetário, e aí esse diferencial de juros também atrai capital para a nossa economia. Então eu acho que esses 3 fatores eles ajudam a gente a entender por que a moeda ela se valorizou tanto. Agora, eu diria para vocês que se lá em dezembro do ano passado alguém dissesse, olha, daqui a 2, 3 meses vai eclodir um conflito que muitos acreditam que pode ser a Terceira Guerra Mundial, que pode inclusive envolver a OTAN, que vai gerar um choque negativo no crescimento global, para onde você acha que vai o real? Eu duvido que as pessoas dissessem que ia valorizar 18%. Então, assim, são explicações que funcionam depois que aconteceu o evento, né? Se a gente tivesse essa informação antes, talvez a gente não apostasse tanto nessa direção. Bom, feito o diagnóstico, se vocês concordarem comigo, faz sentido, pelo menos, essas sinalizações, a gente começa a pensar o que vai ser a moeda daqui para frente. Na nossa cabeça, na cabeça do Banco do Brasil, boa parte desse movimento do real está muito próximo de se esgotar. Tá? E quais são as evidências que apontam para isso? Bom, primeiro que, quando você pensa em taxa de câmbio, nós economistas temos algumas ferramentas estatísticas para estimar o que seria uma espécie de valor justo da taxa de câmbio, valor de equilíbrio. Isso aqui raramente funciona, tá? Mas enfim, a gente acaba estimando por dever de ofício praticamente, né? Se vocês perceberem naquele gráfico ali da esquerda, esses modelos eles sugerem que o valor justo do real estaria numa range que é uma range que vai de 4,30 até 4,80. Não sei muito qual é a utilidade de você ter essa informação numa range tão grande como essa. Mas enfim, aqui você tem uma espécie de sinalização
de que o real estaria ali, hoje já estaria ao redor do seu patamar de equilíbrio. Bom, então, boa parte do movimento já levou a moeda para um patamar próximo daquilo que a gente chama de valor justo. Se a gente pensar bem no segundo semestre, e aí a gente acha que no segundo semestre a gente vai ter um movimento de desvalorização, de perda de valor da moeda, a gente vai conviver com um ambiente eleitoral, que naturalmente é um ambiente de muita incerteza, de muita volatilidade, aparentemente é uma eleição polarizada, que pode eventualmente levar a discussões mais acaloradas, então isso seria um fator a penalizar a moeda. Além do que, na nossa cabeça, o Banco Central americano, pelos fatores que eu elenquei lá no início, ele deve subir a taxa de juros por lá numa intensidade que pode surpreender a boa parte do mercado. Então, a gente acha que a moeda ela tenderia a se desvalorizar ao longo do segundo semestre, em direção aos R$5, e aí, uma vez passado o momento eleitoral, ela voltaria a navegar num patamar mais próximo daquilo que se entende como um patamar de equilíbrio na casa dos 4,70, 4,80. Então, a mensagem central que eu queria passar para vocês é, primeiro, o choque, ele beneficiou, de certa forma, o nosso câmbio. A gente hoje, um câmbio mais apreciado, nós somos um país mais rico, em particular comparado com outros países. Mas esse movimento, provavelmente, ele está próximo de se encerrar. Da mesma forma que esse movimento beneficiou o real, ele veio a beneficiar um dos nossos problemas mais debatidos, mais discutidos nos últimos anos, que é a nossa trajetória fiscal. Vocês devem se lembrar, no passado, foi um ano de muito atribulado do ponto de vista de discussões fiscais, teto de gastos, etc. Assim como no ano passado, a inflação ajudou muito a nossa arrecadação e deve ajudar mais uma vez esse ano. A gente está com um superávit primário na casa de 0,4, mais um ano de superávit, que há alguns anos atrás era quase que uma heresia você falar isso, que o Brasil iria conseguir gerar superávit em 2 anos seguidos, mas muito disso fruto do choque. E uma trajetória de dívida, se comparada com o cenário anterior, também uma trajetória mais positiva. Então, notem, até aqui a história é uma história relativamente favorável. A gente tem um choque que beneficia nossas contas externas, aprecia o câmbio, que favorece a nossa trajetória fiscal. Bom, em termos de crescimento, lá no Banco do Brasil a gente nunca teve no lado mais pessimista do mercado. Inclusive grandes bancos, até bem pouco tempo atrás, tinham uma perspectiva de recessão econômica em 2022. Essa nunca foi a nossa visão. Eu diria para vocês que ganhamos conforto com ela, inclusive revisando um pouquinho para cima. Hoje a gente acha que o nosso PIB ele cresce algo ao redor de 1% esse ano. Era um crescimento próximo de 0,5% até bem pouco tempo atrás. Isso é um efeito do choque? Não é um efeito do choque. Eu acho que é muito difícil você conseguir extrair um resultado líquido para a atividade econômica do choque. Mas o que está por trás desse crescimento de 1% são fatores que a gente chama de fatores não cíclicos, não está muito associado ao ciclo de negócios. O que está impulsionando a nossa economia em 2022? Primeiro, a safra agrícola, apesar de vários problemas, e aí o Sul sofreu muito com isso, no início do ano, apesar de problemas de seca, etc. A safra ainda é uma safra robusta para esse ano, assim como os estímulos fiscais. A gente tem aí um ano onde os estados, sobretudo, iniciaram com caixas bastante robustos, bastante dinheiro em caixa. É um ano eleitoral, naturalmente isso vira gastos, vira investimentos, isso também dá suporte ao crescimento econômico. E o que puxa para baixo, fundamentalmente? O que puxa para baixo, fundamentalmente, é o aperto monetário que o nosso Banco Central tem feito já há um pouco mais de ano. Notem no gráfico que há uma diferença muito grande dentro do próprio ano. A gente tem praticamente 2 anos dentro de um ano só. Essa talvez seja uma informação importante para tomadores de decisão, para administradores financeiros. A gente tem aqui uma média de crescimento projetada no primeiro e no segundo trimestre do ano ao redor de 0,5%.
Se a gente for analisar isso, dá um crescimento de 2, 2,5%. Ao passo que no segundo semestre, a gente tem uma pequena recessão econômica aí contratada. Uma queda de 0,3% no terceiro trimestre, uma queda de 0,5%, refletindo fundamentalmente esses fatores que eu comentei com vocês. O aperto monetário, ou seja, a elevação da taxa Selic, que demora para chegar na economia, deve chegar no segundo semestre. A própria volatilidade do período eleitoral traz incerteza, dificulta o planejamento de empresas e etc. Assim como toda a pressão inflacionária que acaba corroendo o poder de compra das famílias, né? É claro que num país heterogêneo como o Brasil, chega a ser injustiça você falar que a economia brasileira vai crescer 1%, sem detalhar como isso se divide na nossa cabeça através das nossas regiões, né? Aqui tem um pouquinho do trabalho do time de economia regional, onde a gente consegue estimar, através de indicadores proprietários, o desempenho por região do país. Note que salta aos olhos aqui o desempenho do Centro-Oeste, né? Em 2022, a nossa perspectiva de um crescimento ao redor de 3%. Aqui você tem alguns fatores pesando para isso, né? Sobretudo a questão de commodities, a questão agrícola, ao passo que as regiões que têm uma sensibilidade maior à taxa de juros, sobretudo ao crédito, à política monetária, e aí eu estou me referindo à região sul e à região sudeste, essas regiões acabam tendo um desempenho menor do que a média nacional. Tá? A gente consegue olhar por estados da federação, a gente consegue fazer esse tipo de projeção por estados da federação, e aí ali a gente tem um pequeno recorte que mostra o desempenho projetado para Santa Catarina, né? Um desempenho ali ao redor de 0,4%, um pouco abaixo da média nacional. Tá? Bom, um ponto que eu acho que merece atenção ao longo de 2022, né? Aqui a gente está gradativamente falando de fatores mais positivos e caminhando para o final da nossa participação, comentando alguns pontos de atenção, né? A atividade, eu falei de um início interessante, um início robusto de crescimento, a gente já está vendo isso. Para um segundo semestre um pouco mais desafiador, o crédito chama atenção a desaceleração projetada para 2022, né? A gente sai de um desempenho ali de 2 dígitos em 2021, na verdade foram 2 anos consecutivos de crescimento muito forte do lado do crédito. Em 2022 a gente volta ali para um crescimento ao redor de 8,5% da carteira de crédito total. Um pequeno alerta, né? Na verdade um ponto de atenção. Percebam que as taxas de inadimplência, de um modo geral, elas se encontram, e aí até mesmo do ponto de vista histórico, né? Esse gráfico, os 2 gráficos da direita, eles pegam ali desde 2011, né? A gente tem patamares relativamente baixos, contidos de inadimplência. A tendência é um certo crescimento dessas taxas, sobretudo pensando que a atividade econômica ela está no processo de desaceleração. Isso ainda não é um sinal vermelho, não é um sinal de alerta, eu acho que é uma elevação muito mais cíclica, mas se eu pudesse fazer aqui um relativo, eu diria que hoje a situação, do ponto de vista das empresas, é uma situação muito mais confortável do que do ponto de vista da pessoa física. Tá? A gente tem aí um ponto de atenção um pouco maior quando a gente fala da inadimplência na pessoa física. Nas empresas, a situação de um modo geral, claro que tem suas especificidades, mas no macro, né, a gente vai tentar olhar mais no macro, a situação das empresas em termos de endividamento, em termos de caixa, é uma situação relativamente confortável. Parte desse alerta relacionado ao crédito pessoa física está muito associado à dinâmica do mercado de trabalho, né? Notem, o gráfico da esquerda ele é um gráfico muito interessante, porque ele mostra 2 dinâmicas diferentes aí. Uma você tem a linha alaranjada, né, que mostra uma recuperação relativamente rápida da quantidade de pessoas empregadas no Brasil, né, que a gente chama de população ocupada. Então, depois da pandemia, a gente teve um retorno ao patamar pré-pandemia num período de tempo ali relativamente curto, né, ao redor de 1 ano, 1 ano e meio.
depois de você atingir o seu pior patamar. Por outro lado, notem o comportamento da barra verde. A barra verde, na verdade, é o rendimento. De um lado, você tem uma recuperação forte de pessoas com emprego, mas, por outro lado, o rendimento real, ele vem sendo corroído numa velocidade importante. Aqui está um pequeno recorte do que eu chamo hoje o nosso maior desafio. Eu diria que o maior desafio hoje da economia brasileira é exatamente conter o processo inflacionário. Essa corrosão dos rendimentos gerais, ela acaba impactando, obviamente, outras questões, né? Acaba impactando, por exemplo, a atividade econômica, isso significa menor consumo, acaba impactando a demanda por crédito, acaba impactando vários fatores. Então, aqui não há muitas dúvidas de que o maior desafio que a nossa economia tem hoje é lidar com a inflação. E percebam, conforme os gráficos procuram mostrar, a inflação ela tem surpreendido a cada nova divulgação. Né? Ou seja, a inflação ela, de fato, é uma inflação elevada. Quando a gente olha por grupo, perceba que boa parte dos grupos, é claro, as intensidades são diferentes, mas a maior parte dos grupos se encontra ainda numa trajetória crescente. Bom, a gente acha que a inflação ela começa a desacelerar ainda esse ano. Na virada do primeiro para o segundo semestre, a gente tem ali, conforme a linha azul procura mostrar, uma desaceleração importante dos índices de inflação. Mas percebam, a gente vem de uma inflação próxima de 12%, no seu ponto mais elevado, em meados desse ano, e precisamos, e o Banco Central, na verdade, precisa promover a convergência da inflação para um patamar mais próximo da meta. Essa meta hoje, 3,5% para o final de 2022 e 3,25% para o final de 2023. A gente vai demorar um tempo ainda para conseguir essa convergência meta, né? Ou seja, é um processo de desinflação que vai levar tempo e é um processo relativamente arriscado, né? Ou seja, novas surpresas inflacionárias podem levar, por exemplo, esse 4% projetado para 2023 a virar 4,5%, 4,75% e romper mais uma vez a banda superior da meta. Então, o Banco Central tem diante de si uma tarefa bastante difícil, eu diria. O que o Banco Central vai fazer? A gente já encaminhar aqui o final da minha participação. Na nossa cabeça, pessoal, o ciclo de juros está muito próximo do fim. Ah, mas a inflação já está surpreendendo para cima, é verdade. Mas as taxas de juros hoje elas já se encontram num patamar excepcionalmente alto, 12,75%. Na verdade, 11,75% que é onde ela está, né? Já é um patamar excepcionalmente alto. Na nossa cabeça, mais uma elevação em direção a 12,75%. O último IPCA colocou uma pulguinha atrás da orelha, foi uma surpresa muito grande. Então, esse 12,75% aí projetado pode ser 13%, pode ser 13,25%, tá? Mas não muito mais do que isso. Na nossa cabeça, é um choque que tem um componente de commodity, de oferta muito relevante. Então, a política monetária ela talvez não seja tão eficaz nesse ambiente. Tá? E aí, talvez o mais importante, né? O início do processo de redução de juros deve ficar somente para o ano que vem. O Banco Central, na nossa cabeça, começa a reduzir juros a partir de março, abril de 2023. Então, gente, aqui estão as nossas projeções. Eu acho que mais importante do que esses números, né, é a história que está por trás dele, né? Ou seja, um ano desafiador, de fato, mas ainda assim um ano de crescimento, ainda que modesto, um crescimento positivo, né? Que era uma visão não consensual, que agora o mercado parece comprar de forma mais definitiva. Uma taxa Selic que fica num patamar relativamente alto, até meados de 2023, quando começa o seu processo de redução. O grande desafio, ele se traduz em levar essa inflação para um patamar mais próximo da meta ao longo dos próximos anos. Só a título de, só uma rápida informação, aqui a gente trabalha com 3 cenários, né? O cenário que eu comentei aqui com vocês, obviamente, é o cenário base, e aqui eu faço alerta para o cenário adverso, né?
O cenário adverso, fundamentalmente, é um cenário onde você tem um conflito que se exacerba lá fora, então isso gera pressões inflacionárias ainda mais intensas, leva a um aperto monetário lá fora muito mais intenso, e aqui no Brasil, em particular no pós-eleição, a gente tem um ambiente de ruptura de política econômica, caminhando em direção ao populismo fiscal e etc., que obviamente gera uma série de impactos negativos sobre a nossa economia. Tá bom? Gente, era isso. Agora eu volto a palavra aqui para a Ana Clara. Obrigado pela escuta de vocês. Obrigada, Marcelo. Lembrando, pessoal, o nosso número para recebimento das perguntas é o 988 35 13 16, 988 35 1316. Então, podem mandar as perguntas por ali, a gente vai depois está na tela, depois a gente vai consolidar elas para fazer no final, então tanto para o Marcelo quanto para a Estela. Estela, passa a palavra para ti. Boa noite, eu fiquei muito feliz com o convite, é sempre uma honra estar em Jaraguá do Sul, essa terra maravilhosa, promissora, com tanta gente bacana. Eu confesso que dá um friozinho na barriga até para falar para vocês, porque vocês são tão competentes, mas eu agradeço muito o convite e meu cenário acho que é um pouquinho mais otimista do que o meu colega aqui, Marcelo, da Santa Catarina. Bom, eu separei aqui para vocês alguns números que a gente acompanha aqui no Estado, números nacionais, apurados pelo IBGE, pelo Banco Central e também pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que é ela que faz, enfim, elabora o nosso PIB estadual. Começando assim, eu destaco que a gente tem crescido acima da média nacional, pelo menos nos últimos 5 anos, e isso tem acontecido, por exemplo, no ano passado. O PIB dos estados ele sai mais ou menos um ano e pouco depois do nacional, mas a estimativa do governo de Santa Catarina para o PIB de 2021 aqui foi de crescimento de 8,3%, enquanto o Brasil é de 4,6%, já temos fechado isso pelo IBGE. A gente tem o índice de atividade econômica, que é uma prévia do PIB também. Nós crescemos no ano passado 6,4%, um dos maiores crescimentos do Brasil, e o Brasil cresceu 4,5%. Eu separei assim, as estatísticas que a gente acompanha, que são a base do nosso PIB, né? A indústria catarinense, ela cresceu, ela liderou o crescimento nacional no passado, ela cresceu 10,2%, e a indústria do Brasil cresceu 3,9%, isso era pesquisa da produção industrial do IBGE, e no acumulado dos últimos 12 meses, né, a gente cresceu na indústria 7,3% e o Brasil cresceu 2,8% nos últimos 12 meses. Eu trago esse dado anualizado, porque o economista do Estado, aqui, o Paulo Zoldan, ele gosta mais desse dado, ele diz que, enfim, traz menos flutuações, às vezes a gente tem um mês com uma variação muito grande e o outro não é tanto assim, então ele prefere dar uma olhada assim, mais no maior prazo. Nós tivemos, assim, nesse caso, a gente teve em fevereiro, frente a janeiro, a gente teve uma queda superior a 6%, foi, eu acho que a maior queda do Brasil, no caso da indústria, porque a gente realmente cresceu muito no ano passado. E, assim, o período anualizado até agosto, por exemplo, a indústria catarinense tinha crescido mais de 16%, um crescimento bem robusto. E agora ela cresceu, nesse período de últimos 12 meses, 7,3%. Então, é uma retração, a gente registra aqui no Estado uma acomodação, uma retração de todas as atividades econômicas, porque a gente cresceu muito em 2021 e também tem todos esses problemas econômicos que a gente está enfrentando. Bom, aqui as maiores datas, né, que a gente anotei aí, tipo, nós tivemos aqui nos últimos 12 meses até fevereiro veículos e
36%, metalurgia 36%, confecções 13,6%, e a única retração que a gente tem registrado desde o ano passado é a queda da produção de alimentos. Um dos motivos é que a gente cresceu muito no primeiro ano da pandemia, e outro é que também a inflação começou a corroer o poder aquisitivo dos brasileiros, então a alimentação teve uma demanda menor no mercado brasileiro. No caso do comércio, eu trago o varejo ampliado. No ano passado, a gente cresceu em volume 8,7% no estado, e até fevereiro deste ano a gente cresceu 9,6%. A gente, enfim, cresceu um pouquinho, apesar dessa situação toda difícil, o varejo cresceu agora, e a tendência é de que vai cair. Então, mas até agora cresceu aí. O Brasil cresceu nesse mesmo período 4,5%, quer dizer, no ano passado, e até fevereiro cresceu 4,8%. O varejo ampliado é que inclui materiais de construção e veículos. Nós temos, bom, aqui os veículos e peças, a gente cresceu 29,9%, a gente não cresceu mais porque, enfim, está faltando carro em todo o Brasil, né? E outros setores que cresceram bem foi papelaria, no caso de até fevereiro, por causa das voltas aulas, produtos farmacêuticos, e nós tivemos quedas, assim, importantes no setor de móveis e eletros, até fevereiro também, 10%, porque, enfim, a questão do crédito já está mais difícil, as pessoas estão perdendo poder aquisitivo e está mais caro financiar. Supermercados também teve uma queda e também reflete a inflação, reflete a dificuldade enfim, a perda de poder aquisitivo do povo em função disso. Bom, o setor de serviços, no ano passado, a Santa Catarina cresceu muito bem, teve uma alta de 14,8%, uma das maiores do Brasil, e até fevereiro cresceu 13,8%, aí já está uma acomodação, a gente está tendo uma retração nesse crescimento. O Brasil cresceu no ano passado 10,9% e até agora em fevereiro 13,6%. Os serviços das famílias cresceram bastante aqui no estado, né? 22% até fevereiro, transporte 18%, outros serviços 14%, informação e comunicação 11%. Aqui separei mais alguns dados que, por exemplo, no mês de janeiro deste ano, que é o último IBCR que tinha, né? A Santa Catarina cresceu 4,8%, foi o maior crescimento nacional. Nós tivemos um crescimento importante nas exportações, considerado um crescimento robusto no primeiro trimestre, foi de 34% praticamente. No PIB estimado, né, que agora separando um pouco aqui, no ano passado a gente teve maior dificuldade na agricultura, porque a gente teve uma seca. A agricultura catarinense teve um recuo de 6%, e a pecuária cresceu 3,5%. Esse recuo da agricultura, esse dado aí do PIB é do governo do estado, com base no IBGE. E este ano a gente tem mais uma seca que atingiu a agricultura aqui da região sul, que a gente ainda está sentindo os efeitos. Então a gente deve ter novamente uma queda do PIB da agricultura, não da pecuária, porque a produção pecuária continua em alta. Bom, no primeiro mês do ano, a atividade econômica do Brasil teve uma queda de 1%. Bom, um dado que chama a atenção aqui em Santa Catarina, que desde 2012, quando o IBGE, quando o CAGED começou a fazer uma apuração, né, de empregos, o Estado tem liderado a geração de... desculpa, eu estou confundindo. Não, esse aqui é o CAGED, tá? Esses aqui são os dados do CAGED. E a gente fechou no ano passado com 168 mil novos empregos, uma das maiores altas do Brasil, e isso chama atenção pelo número da nossa população, que é uma população pequena, né? Nós temos o sexto PIB nacional, a nossa população é de 7,3 milhões de habitantes, né? Diante do Brasil com mais de 200 milhões de habitantes. E no primeiro bimestre deste ano, o Estado gerou mais de 52 mil novas vagas,
também acima da média. Esses dados aqui são do ano passado, né? Foram 67 mil vagas no serviço, 53 mil na indústria e 33 mil no comércio. A gente teve um resultado positivo importante também na construção civil e também crescemos na agropecuária, embora menos. Aqui a taxa de desemprego. Desde 2012, quando o IBGE começou a calcular essa taxa, Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do Brasil. Em dezembro do ano passado, a gente fechou com 4,3%. E o país, em janeiro, que é a última divulgada pela PNAD do IBGE, está com desemprego de 11%. Claro, está caindo, felizmente, mas a nossa taxa é bem menor, assim. Isso acaba ajudando um pouco o nosso resultado econômico. Né? Nós temos mais pessoas habilitadas a consumir. Bom, um outro dado que ajuda o Estado, que diferencia o Estado e ajuda a atrair investimentos, ajuda até as empresas a continuarem investindo aqui, são dados sobre a competitividade de Santa Catarina. E nós temos um dos estudos feitos no Brasil, que é do Centro de Liderança Pública de São Paulo, que usa os parâmetros internacionais, e o último estudo do ano passado, o Santa Catarina foi destaque internacional no prêmio, porque teve o maior número de indicadores acima dos indicadores de países da OCDE. E o Estado ficou, nesse último estudo, em primeiro lugar em segurança pública e também em primeiro lugar em seguridade social. Segurança pública, é claro, significa que a gente tem menos crimes por aqui, e isso acaba ajudando a atrair muitos negócios, tanto em serviços, comércio, indústria. E no caso de sustentabilidade social, são indicadores tipo mortalidade infantil, IDH, são indicadores sociais que fazem uma boa diferença, no geral, assim, para um Estado, para um mercado. E tem um outro indicador também que gera curiosidade de investidores, que é sobre os melhores locais para empreender no Brasil. É um estudo feito com apoio da Endeavor e Santa Catarina tem se destacado, assim, algumas cidades têm se destacado, mas estudam somente as maiores cidades. Eu acho que aqui entra somente Joinville, Blumenau e Florianópolis. E Florianópolis tem ficado, Florianópolis ficou em segundo lugar no último ano, e Joinville em nono lugar. E o que destaca Florianópolis é capital humano. A cidade tem, nos últimos anos, tem ficado em primeiro lugar em capital humano porque ela tem o maior número de pessoas com graduação, mestrado e doutorado. Tem mais cientistas, assim, proporcionalmente. E Joinville também se destaca pelos indicadores positivos dela, de modo geral, em todas as áreas da economia. Blumenau também ficou entre as 20 melhores do Brasil. Bom, um outro fato que chama atenção e que diferencia o Estado no meio dessa situação difícil é que a gente tem investimentos elevados aqui. Inclusive o Marcelo falou que os governos estão com muito dinheiro, que arrecadaram mais porque a economia cresceu no passado, porque a inflação também ajudou. E também teve aquela ajuda do governo federal em 2020, né, que eles conseguiram postergar a dívida. Então, Santa Catarina, de um resultado negativo do Estado, começou a fechar com superávit. No ano de 2020 teve uma sobra de 1,8 bilhão de reais, não, 1,8 bi, e agora neste ano um pouco mais de 2 bi, em 2021, e o Estado está ampliando investimentos, assim, somente o Estado está investindo este ano, ano passado, 2,7 bilhões, e para este ano está projetando 3 bilhões. E está lançando aqueles programas lá de Plano 1000, com investimentos junto aos municípios, de 7,5 bilhões para os próximos 5 anos. Então é bastante dinheiro que está rolando por aqui. E aí nós temos também investimentos privados elevados, que até não aparecem muito nas estatísticas gerais. A gente tem investimentos de setores de commodities ou de competitivos, tipo a indústria florestal, papel e celulose, madeira, investimentos bilionários
E também, no caso de agroindústrias, por exemplo, a Nestlé está investindo aqui no estado mais de 2 bilhões, uma fábrica aí no oeste. A gente tem várias fábricas de madeira e celulose investindo. A West Rock acabou de investir, acho que ano passado, quase, enfim, mais de 1 bilhão em Três Barras. E isso acaba fazendo com que a economia catarinense tenha uma dinâmica um pouco maior do que a média, do que aparece em certos números. Esses números, assim, tipo, a própria tendência também, ela tem feito projeções do Estado que acabam sendo menores depois na realidade do que as que a gente registra aqui, porque a gente tem esses investimentos maiores do que a média. Bom, sobre o que pode afetar a nossa economia, né, o que está afetando muito a nossa economia é inflação alta de novo, né, projeção acima de 7% este ano, taxa básica de juros que não sei se está 14 ou 13%, e endividamento das famílias. As famílias brasileiras estão com maior endividamento, né, mais de 77%, e no caso de Santa Catarina a gente tem um endividamento menor. Essa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, e segundo essa pesquisa aqui em Santa Catarina, no mês de fevereiro, a gente tinha 42% de famílias endividadas, enquanto que no Brasil, 77,5%. Bom, a gente sofre aqui no estado os efeitos indiretos da guerra, principalmente em função da inflação e dos preços das commodities. E a gente tem também a questão do impacto das eleições, que a gente não sabe como vai ser, e que provavelmente, como o Marcelo falou, a gente deve ter um câmbio diferente no segundo semestre por causa da eleição. Bom, então a nossa expectativa é de que Santa Catarina cresça ainda acima da média nacional. Você projetou um resultado negativo para Santa Catarina este ano, mas a expectativa do governo do estado é que o estado cresça um pouquinho acima da média nacional este ano novamente, por esse ritmo maior da atividade econômica, dos investimentos, enfim, e do alto índice de emprego. Bom, e também no caso de Jaraguá do Sul, na minha visão, eu acredito que a cidade ela acompanha esse ritmo de Santa Catarina, e é uma cidade que tem uma economia diversificada e uma das mais dinâmicas do Brasil, né, com pleno emprego aqui. E, assim, a única dificuldade que eu vejo é também para quem vem de fora, que a gente tem isso aqui no estado que vem muito fora do estado, né? Então, quando esse tipo da população brasileira não aumentar muito, a gente tem maior dificuldade para crescer os negócios fora de Santa Catarina. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, eu gostaria de falar para vocês é que a gente tem uma eleição polarizada nacional, que a gente pode questionar para o Marcelo, né? Alguma coisa, mas aqui no estado, pelos candidatos, a gente não tem, é claro, a eleição não começou, a gente não tem candidaturas definidas ainda, mas pelos candidatos que estão se apresentando, a tendência é de que a gente tenha uma continuidade na atual política econômica do estado. É claro que a gente pode ter um governador que invista mais em educação, que é uma grande demanda estadual. A expectativa é de que o estado consiga investir mais em rodovias, em infraestrutura, que é a demanda número 1 das empresas catarinenses. Então, a gente não deve ter como eleição, independentemente de quem ganhar essa eleição aqui em Santa Catarina, a gente não deve ter muitas mudanças, assim, mudanças radicais. Talvez no Brasil a gente tenha, mas aqui no estado eu vejo um cenário mais normal, assim, mais de continuidade. Tá? Seria isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Estela. A gente vai abrir agora, então, a sessão de perguntas. O nosso número para envio das perguntas está na tela novamente. E eu vou começar, então, com uma pergunta aqui para o Marcelo. O saldo de crescimento para 2022 se deve a elementos alavancados, como incentivos e mais suscetíveis a fatores externos, como a safra agrícola. Ou seja, elementos pontuais e situacionais.
O que mais deveria estar sendo feito para aumentar a alavancagem e termos mais elementos controláveis e sistêmicos para o crescimento econômico? Ótimo. Eu diria que, na verdade, os fatores cíclicos, que a gente chama, eles não contribuem com o crescimento esse ano, né? E aí eu penso fundamentalmente em fatores, em segmentos econômicos que dependem muito do ciclo de negócio. Estou pensando, por exemplo, na indústria. A nossa projeção é de uma recessão na indústria em 2022. Os fatores que na pergunta estão elencados como fatores pontuais, né? No jargão, a gente usa como fatores não cíclicos. Aí, por exemplo, a safra agrícola, né, que depende um pouco do ciclo de negócios, a própria normalização dos serviços públicos, esse ano é um fator relevante para o crescimento econômico. Pensem, por exemplo, nas escolas públicas, né, que passaram durante toda a pandemia ainda fechadas. Quando elas reabrem, quando elas normalizam em 2022, isso é uma fonte de crescimento, mas que não se traduz exatamente num ambiente bom em termos de ciclo de negócios, né? Esse ponto positivo que vem desse fator, ele aconteceria de qualquer forma, é uma mera normalização. Então, é verdade, esse diagnóstico eu concordo, você tem muitos fatores pontuais. O que a gente deveria fazer para que esses elementos que não estão contribuindo positivamente hoje no nosso PIB, eles venham a contribuir de forma saudável, né, a partir do ano de 2023. Eu procurei falar um pouquinho rapidamente sobre isso na apresentação. Eu acho que lidar com o problema inflacionário talvez seja hoje a nossa necessidade número 1. E por que isso é tão relevante? Se a gente tivesse hoje um ambiente de inflação mais baixa, de inflação menor, a gente poderia contar, por exemplo, com uma dinâmica muito positiva de consumo das famílias. A renda real do trabalhador, ela seria uma renda real mais elevada que contribuiria com uma retomada do próprio ciclo de negócio. Então, a gente está num momento difícil do ciclo. E aí, quando vocês pensem em ciclo, pensem na taxa de juros, por exemplo. Quando a taxa de juros está num patamar muito alto, isso significa que o ciclo de negócios está num momento decadente. Essa taxa de juros ela é necessária nesse momento para controlar a inflação. O efeito colateral dela é uma atividade mais fraca. Se a gente conseguir lidar bem com esse momento em 2022, fizer o dever de casa, 2023, 2024 pode ser um momento muito mais positivo para a atividade econômica. Aí vem a segunda parte da minha pergunta. Será que lidar apenas com a inflação é suficiente para a gente retomar um crescimento mais saudável? Eu acho que é um grande trabalho, mas talvez falte ainda a certeza de que a política econômica pós-2022, ela continuará sendo uma política econômica, sobretudo do ponto de vista fiscal, responsável. Então, e aí no nosso cenário base, de certa forma isso está incorporado. A partir de 2023, a gente tem a manutenção, né, na verdade, de uma política econômica que prioriza o controle fiscal. A gente teve recentemente uma série de discussões que levantaram as incertezas em relação à trajetória futura da nossa dívida e etc. Na nossa cabeça, para que a gente venha a retomar, sobretudo a partir de 2024, né, porque 2023 você ainda colhe todos os frutos do aperto monetário ocorrido nos últimos meses. Para que a gente retome um crescimento mais próximo daquilo que a gente entende como crescimento potencial, né, algo ao redor de 2,5%, a gente precisa, portanto, desses dois fatores. Primeiro, uma inflação mais baixa, que vai permitir o Banco Central trabalhar com juros menor, e sinais mais claros de que a gente vai sustentar uma política econômica fiscalmente responsável. Acho que são esses dois pontos. Legal, Marcelo, obrigada. Até vou emendar com um ponto que tu citou na fala. Tem outra pergunta aqui. O que precisa acontecer para uma efetiva desaceleração da inflação? Na verdade, aí eu vou tentar segmentar essa resposta. Parte desse processo inflacionário que a gente está vendo hoje, ele não está muito associado
as nossas dificuldades, nossas fraquezas, nossos desafios. Parte desse processo inflacionário, ele é fruto do choque global que a gente está vivendo desde o ano passado. Então, esse é o primeiro ponto. De forma quase que natural, com o passar do tempo, parte dessa pressão inflacionária, ela se esvai a partir do momento em que o choque, você tem uma normalização do choque. É difícil precisar, por exemplo, quando que a gente vai ver uma normalização das cadeias globais de produção, de fornecimento, de logística, né? Como eu falei rapidamente na minha apresentação, a gente está tendo hoje um novo problema na China. Isso traz mais desafios no âmbito inflacionário. Mas, partindo da hipótese de que, com o passar do tempo, o choque ele perde intensidade, em grande medida, boa parte da inflação ela vai embora. Mas, você ainda tem ali, dentro do componente inflacionário, algo que me parece está associado a algum tipo de incerteza em relação à nossa trajetória fiscal futura. Então, um outro elemento importante, além do choque perder força, são os sinais em relação à política econômica pós-eleição. Se em algum momento ficar claro, ficar cristalizado para o mercado, para analistas, para investidores, que a gente sustenta uma política econômica, independente do candidato, que a gente sustenta uma política econômica fiscalmente responsável, saudável, parte do que a gente chama de prêmio de risco inflacionário cai também. Então você já tem aí dois componentes, né? Sinais benignos para o futuro e a própria natureza do choque que perde força. E aí o terceiro elemento, me parece que aí não tem jeito, aí a gente precisa esperar, que é o aperto monetário que está sendo conduzido pelo Banco Central, começar a surtir efeito sobre a inflação, né? A taxa Selic hoje em 11,75, ela certamente está num patamar acima do que nós economistas chamamos de patamar neutro, né? Sempre que a taxa Selic está acima do neutro, isso é um freio à atividade econômica. Vocês viram no gráfico que eu mostrei que esse freio ele chega com intensidade no segundo semestre desse ano. No segundo semestre desse ano, provavelmente, a gente vai ter também esse elemento contribuindo para uma inflação cadente. Tá? Então, é basicamente essas três dinâmicas. Ok, obrigada, Marcelo. Agora eu vou intercalar aqui, vou fazer uma pergunta para a Estela. Estela, quais são os principais fatores, na sua visão, que diferenciam Santa Catarina do Brasil? Muito obrigada pela pergunta. Bom, nós temos aqui uma economia muito diversificada. A indústria catarinense é a mais diversificada do Brasil. Nós temos o comércio diversificado e os serviços diversificados. Então, nós temos uma distribuição geográfica muito boa da economia, vários polos econômicos em diversas posições do estado. Nós temos 5 portos competitivos, modernos, e nós temos o turismo forte e a indústria que ela surpreende. Assim, a gente tem indústria desde a indústria naval de passeio, indústria naval de guerra, aí vai para, enfim, veículos, indústria madeireira forte, metal mecânica, enfim, a nossa indústria é extremamente diversificada. Outra coisa que diferencia é a nossa capacidade de gerar emprego. É surpreendente como esse estado gera emprego, considerando proporcionalmente a população. A gente tem muito emprego aqui em Santa Catarina, todas as cidades reclamando que tem falta de trabalhadores. A gente está tendo falta de trabalhadores básicos, assim, para fazer atividades simples, como a colheita da maçã. As pessoas, as empresas daqui de maçã têm que trazer trabalhador do Nordeste, as agroindústrias do Oeste estão tendo que trazer trabalhadores lá do Nordeste. Nós temos, tipo, frigoríficos lá. Alguém me falou que o maior frigorífico da BRF, em Campos Novos, ele tem mais de 1.000 haitianos trabalhando lá. Então, imagina, Campos Novos já está falando francês, não está falando mais português. E nós temos, tipo, a Grande Florianópolis, a construção civil também, a gente tem uma carência enorme de pessoas. A maioria dos trabalhadores da construção civil de Florianópolis vem do Nordeste, da Bahia.
no caso da CDL, por exemplo, esses tempos eu estava conversando com o presidente da Federação da CDL de Santa Catarina, e ele disse, olha, eu contratei 10 pessoas, todas do Rio Grande do Sul. Então, nós temos muito emprego nesse estado, surpreendentemente, não se sabe de onde sai tanto emprego. Vocês são muito competentes, vocês são empresários, são extremamente competentes. Então, Santa Catarina vive uma realidade, às vezes, muito parecida até com um país da Europa e não exatamente parecida com o Brasil. Por isso que a gente é esse estado. E todo mundo quer vir para cá, todo mundo quer parar aqui. Outro dia fiz uma entrevista com uma multinacional inglesa, Active Traders, que ela passou por um processo todo com o Banco Central para trabalhar com investimentos internacionais, investimentos em bolsa, tal, Nasdaq e tudo mais. E eles escolheram Florianópolis, eles foram trazidos para cá por 2 jovens de Santa Catarina, dois de Blumenau, que estudaram na Federal de Santa Catarina. Aí eles meio que ficaram desempregados no tempo de 2008, na pandemia. Aí acharam emprego em Londres nessa empresa. Aí viram que um monte de brasileiro começou a investir naquela empresa, porque eles ofereceram condições melhores do que a XP, melhores do que, enfim, para investir no exterior. E aí eles trouxeram esse escritório para Florianópolis. Eles trazem executivos de fora, de onde eles têm unidades, e eles que as pessoas se impressionam, chegam aí, ai meu Deus, que cidade bacana, é segura, tem, sei lá, 42 praias, queremos ficar por aqui. Então, as pessoas, quando vêm para cá, elas se surpreendem, porque todo o estado é bom, tem segurança, um dos detalhes importantes é essa questão de segurança do estado mais seguro do Brasil. Então, isso facilita tudo aqui. Obrigada, Estela. Eu vou emendar fazer mais uma pergunta para ti, então. Na sua avaliação, os esforços da administração pública são coerentes em áreas como a inovação, como fator de atratividade de novos negócios aqui em Santa Catarina? Olha, eu acho que não, eles poderiam fazer mais coisas. Tem tido, assim, o atual governo tem feito um esforço grande, por meio da FAPESC, eles têm praticamente duplicado os investimentos da FAPESC e apoiado inovação de empresas grandes, médias, pequenas, muitas startups, mas eu acho que ainda precisa fazer mais coisas e o Santa Catarina tinha que cuidar melhor da educação, que eu acho que nenhum governo está cuidando disso direito. Eles tentam, mas deixam muito solto, colocam alguém político lá na Secretaria de Educação, e porque nós temos que melhorar o nível de aprendizado. Isso precisa ser uma articulação, não só aqui, mas em todo o Brasil, tanto do ensino fundamental quanto médio. O ensino fundamental são as prefeituras e o ensino médio é o Estado, e não existe essa preocupação, a comparação com os indicadores internacionais da OCDE, de PISA, que a gente está muito atrás disso no aprendizado de matemática, de ciências, de idiomas, e nós também temos uma grande deficiência no caso de idiomas, que o setor público deveria prover isso, né, oferecer mais alternativas, e é claro que o setor de tecnologia tem até um certo medo, porque se todo mundo falar inglês, a gente vai poder trabalhar em todo mundo e aí vai ficar mais caro se contratar um programador. Mas eu acho que existe esse risco, claro, mas a gente tem que melhorar esse aprendizado de idiomas, porque se você perde de um lado, atrai um outro negócio do outro lado, né? Sim, é verdade. Tem uma pergunta aqui falando justamente sobre essa questão de mão de obra qualificada ser um obstáculo de crescimento em Santa Catarina. Então a pergunta é se você acha que é um obstáculo a falta de mão de obra qualificada para um crescimento ainda maior em Santa Catarina, e como, na sua visão, a gente poderia ampliar a capacitação de atividades com foco em tecnologia. Eu acredito que, enfim, se a gente olhar uma empresa como a VEG, a gente pensa, não, ela consegue contratar todos os engenheiros que ela precisa, ela está conseguindo se desenvolver bem. Mas se você olhar o geral, todo mundo, eu acho que cada empresa de tecnologia, se ela tivesse profissionais mais qualificados, ela teria mais condições de desenvolver melhores soluções e avançar no mercado internacional, no mercado nacional. Então, na prática, se a gente tem essa falta de trabalhador qualificado, a gente acaba crescendo menos, embora a gente não tenha como quantificar isso. E eu acho que a gente tem iniciativas agora do setor público,
tipo a FAPESC, o Governo do Estado, a Federação das Indústrias, a Associação Catarinense de Tecnologia tem feito algumas coisas para aumentar o número de programadores, de formação de programadores. Nós temos também algumas empresas privadas competentes formando muita gente nessa área, mas a carência é muito grande, assim, em todo o Brasil, todo mundo procurando esses profissionais, e aí quem está falando idiomas está trabalhando no exterior. A gente tem tanto as empresas de tecnologia normais, que são as de informação e comunicação, que são as de software, enfim. E nós temos também as outras empresas comuns, tipo uma Avan, que criou um departamento de tecnologia, contratou muita gente, a Cambridge e a Teobras, são todas empresas da VEG, todo mundo que demanda esses programadores. Então, tá bem difícil e a gente tem que tentar acelerar a formação, e eu acho que todas as iniciativas são válidas, cada cidade deve fazer as suas iniciativas. Legal, obrigada. Marcelo, veio uma pergunta aqui sobre, na tua visão, qual é a previsão dentro do cenário apresentado para a Bolsa de Valores esse ano? Olha, na verdade, lá no Brasil, a gente não faz esse tipo de projeção, né? Na verdade, a gente tem uma área dentro do nosso Asset que faz esses estudos. Eu confesso que eu não tenho esse número para passar. Mas eu vou fugir da pergunta, eu vou tentar dar algumas pitadas assim, que eu acho que eventualmente pode vir pela frente, né? Eu acho que, de um modo geral, como o próprio cenário econômico que eu apresentei me sugere, né? O segundo semestre tende a ser um período bastante atribulado. A própria dinâmica da atividade econômica, né? Vocês viram que graficamente a gente tem o primeiro semestre relativamente forte, o segundo semestre mais fraco. A própria perspectiva de commodities, né? Ainda é um ambiente de preços elevados, mas talvez não tão elevados como foi no início de ano. A gente tem uma taxa de juros em patamar significativamente elevado, né? Mas, por outro lado, você tem algumas análises que sugerem que há uma certa atratividade do ponto de vista de valuation, de preços defasados por conta de 2 anos, tendo uma performance bem aquém do mundo emergente, de modo geral, né? Então, eu acho que, eventualmente, o melhor momento para ativos domésticos estaria concentrado nesse primeiro semestre. E quando eu me refiro a ativos domésticos, eu me refiro fundamentalmente à taxa de câmbio, bolsa de valores. Se eu pudesse sugerir qual que é o momento mais difícil que a gente vai passar, talvez seja o segundo semestre. E na minha cabeça, não seria talvez condizente com uma performance boa dos ativos no ambiente de elevada incerteza, né? Esse é o máximo que eu posso falar, porque a gente não faz projeção. Não, legal, obrigada. Eu vou fazer mais uma pergunta então para o Marcelo, mais uma para a Estela, e a gente encerra até pelo horário, mas depois também o pessoal fica aqui mais um pouquinho à disposição para conversar com todo mundo. Marcelo, o crédito empresarial para as pequenas empresas quase dobrou no ano passado. Temos empréstimos atrelados com a Selic, que ainda está em alta. Esses tomadores de crédito terão condições de pagar ou podemos ter um aumento maior ainda da inadimplência? Essa é uma ótima pergunta. É natural que no momento de encarecimento do crédito, você veja mais ou menos aquela dinâmica que eu procurei mostrar rapidamente, em termos de perspectiva para a inadimplência, né? Agora, eu reforço o que eu falei no início. Quando a gente olha para os drivers de inadimplência, em particular para o mundo empresarial, a gente está mais confortável que no mundo da pessoa física. Tá? É claro que, como eu falei, existem suas especificidades, é sempre arriscado você generalizar, mas olhando o macro, o que a gente percebe é que as empresas fizeram bem o seu dever de casa. Pode ser que isso seja uma realidade talvez mais de grandes empresas, porque na verdade a gente tem acesso mais a dados de grandes empresas,
Mas, feito esse disclaimer, a gente está menos preocupado com o endividamento no segmento de pessoa jurídica do que no segmento de pessoa física. Tá? Isso passa também por algumas informações interessantes que a Estela trouxe na apresentação dela, em termos de endividamento das famílias, comprometimento de renda, etc. As empresas, em geral, elas estão bastante líquidas, né? Boa parte daquela tomada de crédito dos últimos anos parece que foi, de certa forma, preventivo. E hoje elas conseguem navegar com mais tranquilidade num ambiente onde a gente vai ter, esse ano, um crescimento menor do que foi o ano passado, né? No ano passado a gente cresceu quase 5%, hoje a gente cresce 5%. No ano passado a gente teve Selic a 2%, agora vai crescer ao redor de 13% do seu patamar mais elevado. Então, sim, esse encarecimento do crédito é um problema, a atividade mais fraca é um problema, mas me parece que no mundo das empresas, e aí os próprios dados de concordatas, pedidos de falência, recuperação judicial sinalizam isso. A situação é mais confortável do que na pessoa física. Legal, obrigada. Estela, pensando nos investimentos em polos de tecnologia aqui no Estado, como você enxerga o setor de serviços no médio e longo prazo em Santa Catarina? O setor de serviços ele está crescendo a participação no PIB de Santa Catarina. Ele estava, claro que a gente somou o comércio junto, a indústria tinha uma participação maior, a cada PIB anual ele tem crescido. E eu vejo, sim, um potencial muito grande de crescimento de serviços a partir da tecnologia, porque existe uma motivação importante que se acelerou nos últimos anos. A gente tem registrado um número bem maior de startups abertas a cada ano aqui no Estado, e existe uma integração maior dessas empresas com as empresas da economia normal, da economia real, e existem ecossistemas mais estruturados. Aqui a gente está tendo, enfim, ecossistemas para tecnologia mais completos e, a gente já tem financiamento, mais oferta de crédito para startup, mais capital de risco. Então, a tendência é de que esses serviços cresçam bastante na área de tecnologia, que a gente avance também na exportação de soluções. A gente tem empresas importantes já crescendo no exterior e até alguns cases curiosos. Por exemplo, a gente não via, a gente antes, até, 20 anos atrás, a gente só tinha curso de engenharia em Florianópolis, Joinville, da Universidade Federal, da Universidade Estadual, e agora a gente tem várias universidades comunitárias ou particulares com curso de engenharia. Por exemplo, em Criciúma, a gente tem lá pessoas que estudaram naqueles cursos, que criaram startups e que já estão exportando soluções tecnológicas para toda a América Latina. Uma solução totalmente local aí. Então, tem exemplos bem curiosos nesse sentido que estão dando certo. E eu vejo também o crescimento de serviços em outras áreas aqui no Estado. A gente está com um setor de saúde cada vez mais competitivo, com mais hospitais modernos, a gente faz muita cirurgia plástica aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. O turismo também tem um potencial enorme, que agora está sendo descoberto com o interior também, com essa história da pandemia, que todo mundo começou a viajar pelo interior do país e ver que nós temos muitas atrações importantes. Nós temos a questão logística aqui também crescente, muito investimento em logística por causa dos portos, aeroportos mais competitivos. A gente privatizou os aeroportos, agora o Florianópolis tem transporte aéreo internacional, Navegantes entrou, a Joinville também. Então, acho que um setor que vai avançar muito, vai trazer excelentes surpresas para Santa Catarina. Que bom, obrigada. Então, a gente encerra a parte de perguntas. Muito obrigada, Estela, Marcelo, pelo rico conteúdo que vocês apresentaram aqui para a gente hoje, pela participação e pelos esclarecimentos também. Convidamos a presidente Ana Clara para fazer a entrega de uma cesta em forma de agradecimento ao Marcelo e à Estela.
Convidamos a todos para o próximo encontro empresarial, que acontecerá no dia 10 de maio, às 18h30, aqui no Centro Empresarial. O evento será uma parceria com o Grupo OCP, que comemora 103 anos agora em maio. Encerramos este evento, agradecemos a todos pelo prestígio e desejamos uma boa noite.